Vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho segundo João, capítulo 8. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o chamado eficaz, uma doutrina que vem sendo esquecida no seio da igreja, mas que nos tempos dos apóstolos, nos tempos dos pais da igreja, era bem comum, bem natural conhecer essa doutrina do chamado eficaz ou a graça irresistível. Quando Roma, o catolicismo romano ganhou força, ganhou poder, aí isso começou a ser desfocado e começou-se a trabalhar muito na capacidade do homem de ir a Deus, que era o homem que tinha essa capacidade de ir a Deus. Se o homem não desse o primeiro passo, Deus estaria totalmente inerte. Ele não tinha poder para fazer nada, a não ser que o homem desse o seu primeiro passo. Hoje, essa doutrina, ela entrou no meio da igreja evangélica, e não é agora o primeiro passo que se dá, é o levantar de mão. Se o homem não levantar a mão para Deus, aceitando Jesus, Deus também não pode fazer nada. Então, a reforma protestante surgiu para combater a heresia lá do catolicismo romano, não é, que exaltava o homem e a capacidade do homem e não o poder e a soberania de Deus. Depois veio Jacobus Arminius, como nós já estudamos um pouco aqui, começou também a fazer uma ligação com essa ideia. Ele começou a perverter, só que de uma forma mais imperceptível. As pessoas não conseguiam perceber e achavam bem natural. Então, os cânones de Dort vieram justamente para corrigir essa deficiência que novamente entrou na igreja, tentando exaltar o homem, colocar a capacidade no homem e, de uma forma bem escondida, oculta, diminuir a ação e o poder de Deus. Então, o chamado eficaz, ele mostra que Deus é quem chama o homem. E quando Deus chama, o homem não resiste. Só que tem um detalhe. Por que então tantos resistem? Nós pregamos o Evangelho e nem todo mundo se converte. Pelo contrário, parece que a maioria não está nem aí para a pregação, para a palavra de Deus. Você fala de Cristo, da obra salvadora de Deus, da palavra, uma coisa maravilhosa e tudo, e eles estão nem aí para isso. Por quê? Aí, olha, o estudo, Paulo Solange, ele é bem aberto assim, aí podem contribuir citando alguma questão, ou perguntando, ou discordando, ficar bem à vontade para que a gente interaja. Só peço que na hora que for falar, pegue o microfone, porque como eu estou gravando, se falar sem o microfone, aí fica aquele silêncio no vídeo, como se ninguém estivesse falando, tá? Aí veja só, nos cânones de Dort, alega-se da seguinte maneira, a respeito do oferecimento do Evangelho. Quando você prega o Evangelho, porque tantos não querem ouvir, não estão nem aí. E um dia a gente quis. Como é possível? Não são todos seres humanos? Porque tem gente... Acende aí, Jamília, esse daí. Porque tem gente que não quer saber. Inclusive, tem gente que se irrita. Tem gente que fica com raiva de você quando você prega. Não é verdade? Já aconteceu com alguém? Você pregar e você perceber que a pessoa não está gostando. Recentemente mataram lá, aquele rapaz, Charles Kirk.
Mataram ele porque ele pregava o evangelho. Agora, ele pregava o evangelho contra todas essas ideologias e perversidades que estão se ensinando nas faculdades. E ele estava para uma palestra, como ele fazia em todas as faculdades nos Estados Unidos, palestrando com os jovens para apresentar o evangelho. E aí uma pessoa furiosa foi, subiu e deu um tiro de fuzil nele e matou ele, só porque ele queria falar. Ele nunca fez mal a ninguém. Só por falar, mataram ele. Você diz, nossa, mas isso é uma pessoa. Não é não. Porque a repercussão entre aqueles que têm ideologias esquerdistas e ideologias comunistas foi muito grande no sentido de dizer, mataram. Celebraram a morte do rapaz que só queria falar de Jesus Cristo, do Evangelho. Médicos, pessoas instruídas. Teve um médico que disse o seguinte, que disse um neurocirurgião aqui do Brasil, do Recife, ele disse, eita, um salve para a pontaria deste herói. Coluna cervical, porque furou o pescoço, né? Bateu na coluna cervical e ele morreu na hora. Aí foi demitido e tudo, mas não só ele, muita gente celebrando, comemorando. Aí você olha e diz, eita, estão comemorando a morte de um criminoso. Quando vai olhar, não. Uma pessoa que só falava pela família, pelos bebês no ventre, contra o aborto e tal, mas odiado. Por que, então, uns rejeitam tanto o evangelho e outros, que coisa maravilhosa, agradecem a Deus pelo evangelho? Por quê? Uhum. Tá. Pronto. Então vejam só. Aí o evangelho, quando é oferecido, Deus está ali chamando a pessoa ou não? Porque a doutrina do chamado eficaz, da graça irresistível, diz assim, que quando Deus chama, ninguém resiste. Então, quando você prega, Deus está chamando ali ou não? É só você falando e Deus se afasta. Por isso que a pessoa não vem. Aí, quando você fala que Deus fala junto, chama junto, essa pessoa vem. É assim? Como é? Ele está lá. Deus está junto, sim. Para aqueles que vão ser salvos, o chamado é eficaz. Porque aí entra os dois cheiros, o de morte e o de vida. Tá certo. Mas o evangelho está sendo sinceramente apresentado por Deus ali ou não? Deus está oferecendo o evangelho de forma bondosa para eles, ou Deus está fazendo de conta que está oferecendo o evangelho para eles? Porque veja só, meus irmãos, existe uma diferença, nós precisamos entender isso. Quando Deus chama, de fato, ninguém resiste. Mas existe o chamado externo e existe o chamado interno. Quando nós proclamamos o evangelho, nós não temos poder de entrar no coração de ninguém. Então nós falamos externamente. E Deus, sinceramente, está ali também, oferecendo o evangelho. Por que vocês acham que Betsaida e Corazim, Cafarnaum, porque Jesus Cristo disse que eles sofreriam no inferno um juízo muito maior do que sofreriam os habitantes de Sodoma? Por quê? Porque lá foi feito sinais e prodígios, milagres, né? Se proclamou a palavra É, e fizeram sinais e prodígios e eles não creram. isso. E Deus disse que se fizesse isso lá
Eles teriam se arrependido com pano de saco de cinza. Agora, interessante é isso, porque, então, Deus estava sim ali, em Cristo, com os discípulos, pregando para Betsaida e Corazim e Cafarnaum. Ele estava ali oferecendo sinceramente o Evangelho. E por causa da rejeição ao Evangelho, eles se tornam agora 2 vezes condenados ao inferno. Porque eles estão rejeitando uma oferta sincera de Deus. Mas Deus está deixando eles livres para escolherem por si mesmos. A graça, eles resistem à graça. Por quê? Porque Deus diz, olha, eu estou sinceramente apresentando meu filho a vocês para a salvação. A gente não quer, pronto, então se torna 2 vezes mais condenado ao inferno. Mas Deus está deixando eles livres para escolherem por si. Por si, ninguém quer. Se fosse para a gente escolher Jesus Cristo por nós mesmos, sem que Deus intervisse dentro do nosso interior, na nossa alma, nós não estaríamos aqui. Foi o que Deus fez com eles. Jesus Cristo é tudo isso aqui. Se vocês vierem, vocês serão salvos. Não queremos. Então, fiquem na condenação de vocês. Só que com aqueles que pertencem a Cristo, que o Pai confiou a Jesus, aí Deus age internamente. Ele arranca o coração de pedra, coloca um coração de carne, põe o Espírito Santo dentro, faz com que andem nos seus caminhos, observem os seus estatutos, observe que Deus faz um trabalho interior, ele ressuscita, porque Paulo diz aos romanos que vós estando mortos em vossos delitos e pecados, ele vos deu vida. Quando você ressuscita espiritualmente, aí você diz, Cristo é maravilhoso. Mas enquanto você está morto espiritualmente, você diz, eu quero lá. Não tenho interesse por isso, não. Então é preciso que Deus primeiro ressuscite. Mas a proclamação do Evangelho é sincera. Aí veja o que diz os Cânones de Dort. Tantos quantos são chamados pelo Evangelho, sinceramente o são. Pois Deus séria e sinceramente revela em sua palavra aquilo que lhe agrada a saber. Que todos os que são chamados venham a ele. Ele também promete verdadeiramente o descanso para as suas almas. É verdadeiro. Em Cristo há descanso para as almas e a vida eterna a todo o que a ele vierem e crerem. Então é sincero, isso é para todos. Porém, Deus está falando para eles, nos usando de maneira externa. Só vem aqueles a quem Deus age internamente. Mas veja aqui, Deus oferecendo desde Isaías, capítulo 55, pode deixar João marcado, capítulo 55 de Isaías. Aí veja o que diz, Isaías 55, 1. Todos vós, os que tendes sede, vinde às águas. E vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Aqui é o evangelho da graça. Deus está dizendo que você não vai precisar entrar com nada. Você só vai ouvir e dizer, eu quero, é de graça, eu não preciso comprar, ou eu preciso comprar, mas sem dinheiro, ou seja, sem nenhum recurso de minha parte. Pode vir, você terá. Agora, todo aquele que tem sede. Aí é que está. Só tem sede quem está vivo. Quando Deus ressuscita a pessoa espiritualmente, a pessoa passa a ter sede de Deus. Um morto
nem sente fome, nem sente sede. Por isso que quando Cristo transforma uma pessoa, essa pessoa passa a se sentir totalmente dependente de Deus. Ele quer Cristo o tempo todo, ele quer mais de Cristo, porque agora ele ressuscitou e bateu-lhe uma sede imensa, que só sacia com a água viva de Cristo. Aí vamos aqui em outro texto. Pode falar no microfone. Nesse chamado aí, quando a coisa criada se encontra com o seu Criador. É. Aí essa coisa se alegra, porque encontrei quem me fez. Justamente. Eu vou falar disso daqui a pouco também. Mateus, o Evangelho segundo Mateus, capítulo 22, versículo 4. Que diz assim: enviou ainda outros servos com esta ordem: dizei aos convidados, eis que já preparei o meu banquete, os meus bois e cevados já foram abatidos, e tudo está pronto, vinde para as bodas, vinde para o Evangelho, vinde para Cristo, tudo já está pronto. É sincero. O rei não estava chamando e dizendo, espero que não venha, ou chamando e dizendo, vou fazer de conta que quero eles aqui. Não, venham, está aí para vocês. Aí a parábola mostra que aqueles eles tinham coisas mais importantes para fazer do que aceitar. Espera aí, eu vou perder tempo com isso não, eu tenho aqui as coisas. E começam a arranjar desculpas. Aí ele diz, vai pelos becos e chama, aqueles que não tem nada. E você observa, é Deus, de fato, quem chama. Agora, quem ouve o chamado eficaz? Veja só, por que essas pessoas não ouvem? O que é que aconteceu para que elas fossem assim? E até nós um dia já fomos. Por que não ouvem, por que não vêm? É porque cada ovelha conhece a voz do seu pastor. Cada ovelha conhece a voz do seu pastor. Quem é o pastor dos incrédulos? Vamos abrir agora em João, capítulo 8. O versículo 44, veja bem o que diz. João, capítulo 8, o versículo 44. Aqui eram os judeus incrédulos, tá? Porém, pessoas de grande autoridade religiosa, que vivia com a escritura o tempo todo, não só nas mãos, como na cabeça. Eram os religiosos da época. E Jesus Cristo diz, vós sois do diabo, que é o quê? O vosso pai, o vosso pastor. O que é que estes incrédulos queriam? Satisfazer os próprios desejos. Não. Os Não eram os próprios desejos. Eles queriam satisfazer os desejos do diabo, mas eles eram conscientes disso? O que é que acham? Não. Eles estavam brigando com Cristo porque eles estavam dizendo, nós somos filhos de Deus. Temos por pai Abraão. Então, eles não tinham consciência de que estavam trabalhando para satisfazer a vontade do pastor deles, do diabo. As ovelhas de Cristo têm outra postura, meus irmãos. Veja só como é que as ovelhas de Cristo agem. O versículo 43 diz o quê? Qual a razão porque não compreendes a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Então, aqui está. Porque as pessoas não ouvem a sua pregação. Porque elas não se convertem e não pensam como você. E não chegam à compreensão de que, de fato, Cristo é a melhor das escolhas a ser feita. Por quê? Aí Jesus Cristo diz. Primeiro ele pergunta, ele diz, por qual razão
vocês não compreendem a minha linguagem? Por que vocês não entendem, não compreendem? Aí Jesus Cristo não deixa eles responder, mas dá a resposta por eles. É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Eles eram incapazes porque eles estavam ouvindo a palavra de outro. Que era quem? O diabo, que é o vosso pai, e vocês querem satisfazer os desejos do seu coração. Foi o que aconteceu no Éden, meus irmãos. Desde o Éden, que Adão e Eva fizeram, ouviram a voz da serpente. Daí para frente, todos os nascidos de homem e mulher também só têm ouvidos para o diabo. Inconsciente, mas têm ouvidos somente para o pastor deles. Aí veja o que Jesus Cristo diz agora, no versículo 45 a 47. Observe. Mas, porque eu digo a verdade, não me credes. Então, Jesus Cristo está falando para eles, vocês não me creem porque eu digo a verdade. Bem, se o diabo é o pai da mentira, como Jesus Cristo diz, o diabo é vosso pai. Ele é homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade. Quando ele fala mentira, fala do que lhe é próprio. Porquanto profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então Jesus Cristo disse, por que vocês não me ouvem? É porque eu digo a verdade. E o diabo, que é o pai de vocês, o pastor de vocês, não tem nada com a verdade. Ele é o pai da mentira, então ele trabalha para que vocês só ouçam e creiam em mentiras. Depois ele diz assim, quem dentre vós me convence de pecado? Se vos digo a verdade, por que razão não me credes? Vocês não veem pecado em mim nenhum e ainda não me creem? Por quê? Aí veja o que Jesus Cristo diz. Aí ele responde, por que não me credes? Aí ele responde, 47. Quem é de Deus, faz o quê? Ouve as palavras de Deus. Por isso, não me dais ouvidos. Por quê? Porque não sois de Deus. Então não ouvem, pessoal. Por mais sincero que você seja, e por mais sincero que Deus esteja apresentando o Evangelho a essas pessoas, eles não ouvem. Porque precisa haver uma intervenção divina para que isso ocorra. Veja só, João, agora o capítulo 10. O 25 diz assim: respondeu-lhe Jesus, já vos disse, e não me credes. Que eles queriam a todo tempo que Jesus Cristo dissesse que é o Cristo. Só que Jesus Cristo vinha dizendo o tempo todo, e eles não criam. Até quando? Aí Jesus Cristo assim, respondeu-lhe Jesus, já vos disse, e não me credes. As obras que eu faço em nome do meu Pai testificam a meu respeito, mas vós não credes. Por que, meus irmãos? Eles não creem. Percebem? Vós não credes porque não sois das minhas ovelhas. É simples. Eles não respondiam positivamente ao chamado, porque eles não eram ovelha de Cristo, então esse chamado era externo. Ele não entrava para o coração. E o que acontece quando uma pessoa é ovelha de Cristo? Olha aí. As minhas ovelhas, o 27, ouvem a minha voz. Então é isso. Eu as conheço e elas me seguem. Então, as ovelhas ouvem, elas respondem ao chamado. Mas por quê? Porque pertencem a Jesus. As ovelhas ouvem a voz do seu pastor. Se o pastor é Cristo, é lógico, elas vão ouvir
essa voz aqui, se o pastor é Cristo, olha a voz que elas ouvem. Mas se o pastor não é Cristo, é o diabo, que é o pai delas, que é o pastor dela. Então o diabo diz: escute não, tem coisa melhor para você. Ali são os bestões, ali não sei o quê. Olha, eles já estão passando dos limites, e incita o ódio e faz o que bem entender. Porém, precisamos ter essa consciência. É Cristo que age. Para encerrar, vamos em Mateus capítulo 11. O Evangelho segundo Mateus, capítulo 11. Vamos ler aqui do versículo 28 e 29. Ele diz assim, ó: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ó para aí. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. É uma oferta para todos. Porém, só vem aqueles que Jesus Cristo já está falando anteriormente. Veja só o que é que ele diz anteriormente. Do 25, por aquele tempo, exclamou Jesus: graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra. Por que Jesus Cristo estava dando graças ao Pai? Porque o Senhor escondeu estas coisas, o evangelho maravilhoso dos sábios e instruídos, dos grandes. E por que também? Porque ele fez o que ainda? Porque escondeste essas coisas dos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Graças te dou, ó Pai. E o Pai fez isso por quê? Porque foi do agrado dele, e ninguém tem direito de questionar, não. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. E aí Jesus Cristo vai e explica o que é que acontece, para que você entenda, para que você creia, para que você o conheça, para que você conheça o Pai. Porque se não fosse, por isso que você vai ver aqui, só o Pai conheceria o Filho, e só o Filho conheceria o Pai, e ninguém mais. Mas graças a Deus que tem a continuação. Veja só, ele diz, o 27, tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém, não existe um que conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho. Se parasse aqui, estávamos todos perdidos. Mas aí ele não para e ele diz o quê? E aquele a quem o Filho quiser revelar. Então só vai conhecer Jesus, querer Jesus, aquele que Jesus quiser revelar a si e ao Pai. Mas ele quer a todos? Não, o texto de cima já diz: ocultastes a uns, revelastes a outros. Aí Jesus Cristo, é eu que revelo. Eu, a quem eu quiser revelar, eu revelo. E esse, quando Cristo revela, é chamado eficazmente, não à força. Porque quando Cristo chama, ele já ressuscitou essa pessoa. Quando essa pessoa é arrancada das trevas, que ela ressuscita, ela, eu te quero, Senhor. Eu te amo, Senhor. Como? Se ontem você dizia que não queria nada com ele, como é que hoje você ama?
por causa disso, porque ele age internamente naquele que pertence ao Pai. Alguma dúvida, meus irmãos? Questionamentos? Acréscimos? Então vamos orar ao nosso Deus, agradecendo por mais um estudo, não é, que Ele nos concede. O irmão Lorivaldo nos conduz a Deus em oração. Senhor Deus e eterno Pai, somos gratos a Ti por esse estudo maravilhoso nesta noite. Te agradecemos, Senhor, pela Tua bondade e a Tua misericórdia e por tudo que tem feito pelo Teu povo. Amém, Senhor. Clamamos a Ti pelo Teu perdão e misericórdia e te agradecemos por tudo em nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado, nosso Salvador. Amém, Senhor. Meus irmãos, deixa eu só registrar esse momento, né? Tem visitas ilustres aqui e a gente tem que deixar na memória digital.